Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Em mais uma noite de trabalho, mais uma noite de estudo, mais uma noite em que viemos aqui à casa de Moacir, reunidos para aprender um pouco sobre a doutrina dos Espíritos e o Evangelho do Mestre Jesus. Temos hoje a grata satisfação de contar com a presença da nossa irmã Graça, Paz, trabalhadora da nossa casa, que representando os legionários de campanha do Quilo, né, trará o tema infortúnio oculto. Vamos agora para a nossa prece, para o início das nossas atividades da noite. Querido Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de aprendizado, por mais uma oportunidade que teremos de conhecer um pouco mais da Tua Palavra, da Boa Nova que nos trouxeste como mapa, como guia para essa nossa jornada. Que o nosso irmão Moacir, que os nossos irmãos espirituais, coordenadores dessa tarefa, possam auxiliar a nossa irmã que fará uso da Palavra, que abençoe essa nossa casa e todas as casas co-irmãs que trabalham na divulgação do Evangelho do Cristo. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Damos assim, meus queridos, por iniciada mais uma tarefa da noite de hoje. Passo agora a palavra à minha querida irmã Graça, pode ficar à vontade. Luz e paz para todos. Agradecida estou por essa oportunidade de mais uma vez estar podendo falar daquilo que faço, que é a campanha do Quilo. Como legionária, como trabalhadora dessa casa, falar do que acredita é a melhor forma de servir. Então hoje, mais uma vez, estamos aqui unidos e reunidos para entender um pouco do que Jesus passou por esse planeta, deixando como exemplo, e tocou no nosso coração, na nossa alma, de forma que a cada existência que nos encontramos aqui, existe uma centelha de renovação, de melhora e de aprendizagem. O tema hoje é os infortúnios ocultos. E o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13, ele diz, lição 13, item 4, ele diz, os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vêem-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebido de pessoas que jazem sobre um catre sem se alimentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Esse é o primeiro parágrafo da lição Os Infortúnios Ocultos. Aí eu vou perguntar se todos aqui sabem do que se trata um infortúnio. O que é um infortúnio? Como é que a gente pode descrever o infortúnio? É uma má fortuna? É uma infelicidade? E o que é oculto? É aquilo que não se vê, aquilo que não se sabe, que não se faz saber. Infortúnio oculto é por vezes aquilo que está à nossa frente, mas nós não sabemos. Não sabemos porque não damos conta, ou porque não somos chamados a atenção a isso. Por vezes, nas calamidades
públicas. A sociedade tem por natureza se tocar da dor do outro, porque a TV está passando isso. Porque os jornais, porque a rede social só se fala daquela calamidade. O desastre que teve de avião, todo mundo se comoveu. O desastre no Rio Grande do Sul é uma coisa que todo mundo se comove. Se comove porque está ciente diante de uma tragédia. O Covid veio e todos, a humanidade toda se comoveu diante do que o Covid promoveu para toda uma sociedade. Porém, na vizinhança de sua casa, na família, na calçada do centro de Casa Amarela, dorme alguém na rua, passando fome, frio, e a gente não se toca. Não se toca porque não está ao alarde. Na família tem alguém que passa fome e a gente não sabe, porque está oculto. São aqueles que sofrem calado. Não são aqueles que esmolam, aqueles que estão na rua a pedir para que você veja, mas que está esmolando silenciosamente, rogando a Deus que apareça uma alma para fazer o alimento chegar à porta, o agasalho aquecer. Esses são os infortúnios ocultos. Aqueles que não estão na mídia, aqueles que não estão nos nossos olhos, porque nós ainda não nos educamos a se compadecer do outro sem que seja despertado pelo próximo. Aí o Evangelho do Cristo vem para dizer que cabe a nós amar ao próximo como a nós mesmos. Mas nós costumamos querer receber, mas para doar eu vou ver a quem devo doar. Eu não vou dar a meu irmão, porque ele gasta o dinheiro com álcool. Eu vou ajudar a família dele, por quê? Eu não vou dar ao meu vizinho, porque é um imprestável. Ah, fulano está passando fome. Tá, porque quer, porque ganha bem. O julgamento vem em primeiro lugar. E quando alguém vem comentar que o vizinho está passando fome, é porque já estão, de fato, se acabando. São os infortúnios, sabe? São esses infortúnios ocultos que a gente presencia quando fazemos a campanha do quilo num ato de caridade. Porque a caridade, ela é composta do que nós sentimos dentro da gente, a necessidade de doar. Nesse momento que a gente entende, nós estamos aqui nessa casa, aprendendo toda quarta-feira, toda sexta, todo o sábado, quando se vem para a campanha, a gente faz o Evangelho, e no Evangelho toca-se nas mesmas feridas, aquelas feridas que corroem o nosso mal, sabe? Os males interior. Todos os dias. Há quem diga assim, poxa, eu vou para o centro e fala sempre da mesma coisa. E nessa mesma coisa, ainda não nos corrigimos, que é a caridade. Todo o Evangelho do Cristo consiste na caridade. Jesus veio ao mundo só para praticar a caridade. E praticar a caridade do modo mais suave. Ele nunca julgou, ele nunca olhou quem merecia. Não, você não merece não ser curado não, só aquele. Ele simplesmente amou e amou. Não é fácil. Não é fácil. Porque nós temos as nossas imperfeições. Porém, não é impossível. Mateus capítulo 6, versículo 3 e 4, diz assim: porém, ao dares a esmola,
não veja a tua mão esquerda o que faz a direita. Todo mundo conhece essa passagem bíblica, né? Não veja a tua mão direita o que faz a esquerda ou vice-versa. O que é que se entende por isso? Como é que eu posso dar uma esmola e a minha mão não ver? É quando a gente consegue fazer silenciosamente, sem precisar de... Eu vou dar a feira a Flávio, vamos tirar uma foto aqui, uma selfie. Estou entregando, hein? Sem precisar de chegar aqui no centro, fazer uma doação, e o pessoal todinho, olha, minha gente, hoje a minha doação foi bem generosa. Isso é fazer com a mão direita que a esquerda não veja. Não há necessidade de explanar ao outro o bem que se faz ao próximo. Porém, o homem ainda está cativo a isso, e hoje mais do que nunca, por conta das redes sociais. Hoje todo mundo precisa de um like. O mais que se vê na rede social são vídeos de pessoas que estão ajudando alguém e está fazendo vídeos para poder ter os likes, as curtidas, e ele receber algo em troca. Então, essa caridade que se recebe algo em troca, não é caridade. Não se pode dizer que é caridade aquilo que você dá, achando que eu tenho que dar, porque lá no centro disseram que era para dar, e que eu vou receber algo em troca. Que os irmãos vão me beneficiar, eu vou me curar, eu vou conseguir isso ou aquilo. Todo mundo que está aqui está em busca de algo. Alguém em busca de algo material, e outros em busca do melhor algo, que é o espiritual. Mas só quer receber, não quer doar, não quer aprender, não quer deixar a essência do cristianismo adentrar no seu ser. Por quê? Porque o orgulho, porque a vaidade, porque quando eu vim para aqui, eu vim para buscar e não para deixar. Todo mundo vai para a sala do passe e receber um passe em busca de equilíbrio, em busca de cura, em busca de algo para alguém que está em casa. Mas o que foi que eu fiz para deixar, não aqui, mas em todos os meus passos até chegar aqui? Onde está a reflexão íntima de que eu preciso fazer uma reforma? O infortúnio oculto vem trazer isso, essa caridade conosco. Fazer essa reforma íntima de que eu preciso ser melhor, enxergando no outro a minha necessidade. E a gente, quando vai para a campanha do quilo, por que é que eu falo da campanha do quilo? Porque ainda é necessário, uma vez por mês, nesta casa, em todos os centros espíritas, se falar sobre a campanha do quilo, para ajudar aqueles infortúnios ocultos, aqueles que estão sofrendo, padecendo, sozinhos, abandonados. Aqui tem as velhinhas, em outro canto tem crianças, tem drogados, pessoas que de alguma forma adoeceram. E ainda tem aqueles que estão bem ativos, mas que o Cristo se compadeceu pela altivez deles e sabia que aquela altivez não dava a verdadeira felicidade. Veja, Chico Xavier, quando viu o acidente do filho de Vanderlé, não sei, os mais novos aqui conheceram Vanderlé, a cantora, né? Que fazia, os mais novos, os mais velhos não sabem disso não, só os mais novos que conheceram Vanderlé. O filho dela morreu dentro de uma piscina. E quando ele morreu, Chico Xavier disse que já estava a orar por ela, porque sabia de que a felicidade dela era momentânea. Apesar do sucesso, apesar do dinheiro, ela não era uma pessoa totalmente feliz. E com aquele infortúnio, a infelicidade dela seria maior. Percebe? Que não é somente você dar o pão na caridade,
mas olhar para o outro com um olhar de amor. Jesus, quando disse a Zaqueu, desce daí, Zaqueu, e deu a ele a oportunidade de ser seu discípulo, ele sabia que ele, apesar de ser rico, não tinha a felicidade. Então esse infortúnio oculto se investe em detalhes pequenos, que passa por desapercebido, porque temos nosso olhar endurecido. Por vezes nós mesmos travamos lutas que somente nós sabemos, mas estamos rindo. Alguém pergunta, como está? Estou bem, está tudo ótimo. Mas ao deitar, um momento, um segundo de silêncio no seu próprio eu, você sabe do que você está passando. Mas o que você passa não é maior do que aquele que está lhe perguntando como está. Porque todos nós temos. E se nós passarmos a olhar ao próximo, como a nós, fica brando. Fica mais suave o julgamento para com o próximo. Fica mais fácil de dar o pão sem ninguém ver, sem constranger quem recebe. Tem gente, quando nós vamos para a campanha do quilo, para a campanha do sinal, tem gente que faz questão de abrir a carteira cheio de cédulas e procura uma moeda e diz assim, tome, hoje eu tenho para dar. Mas você, quando ele desce o vidro do carro, você vê. E você dentro de si dizer, Deus te abençoe. Há quem diga assim, tem tanto e não deu. Cada um dá o que tem. E a nós que temos a oportunidade de estar conhecendo o Espiritismo, temos que dar muito mais. Não podemos cobrar do outro aquilo que ele não tem, mas podemos cobrar de nós a caridade descrita na lição. Que não é fácil. Eu não estou falando porque é fácil. Eu estou falando porque é necessário para que nós tenhamos o futuro melhor hoje. Temos que dar o primeiro passo. Afinal de contas, quantas vezes já viemos a esse mundo para nos corrigir? Se pensarmos da forma espírita, sabemos que estamos numa reencarnação, necessitando de reformas, e se não passarmos nela, voltaremos com as mesmas falhas, para passar pelas mesmas provações. Então, hoje, é o momento de olhar para o irmão com brandura, de entender a necessidade de cada um, de entender que o político não é tão feliz, porque é político mesmo, que esteja fazendo um monte de coisas erradas. Que cabe ao nosso julgamento o erro, mas a gente julga, condena e não auxilia. O auxílio está na prece, o auxílio está na prece, na oração, no amor, na dedicação de amor. E a gente vai lapidando essa dureza quando a gente participa do trabalho da campanha do quilo. Quando a gente participa do trabalho da campanha do sinal. Quando a gente vai dentro de um hospital. Olha, quando nós vamos no hospital do câncer, saímos de lá compadecidos pela dor que enfrentamos lá dentro. Mas somos incapazes de nos compadecer pelaquele que pede no sinal, porque quem pede no sinal é trombadinha. Não é discrepante isso. Você vai para uma favela e sai de lá assim, condoída, porque era tanta criança nua na rua, tanta gente pobre. E aí você vai dar uma feira lá, condoída, mas não sente essa dor ao ver alguém que estava largado na calçada. Uma semana dessa, um dia desses, quando eu fui sair, Belzinha me deu um saquinho com os bolos que sobraram e disse, dê a quem você encontrar na rua. E quando eu saí, na Padre Lemos, tem uma senhora que não é muito boa do juízo.
Eu sempre dou alguma coisa a ela. Ela às vezes quer, às vezes não quer. Ela não é boa mesmo. E quando eu bati assim nela, quer um bolinho? Ela, não, quer não, vai dar outro. Tá certo. Saí, não insisti muito, saí. Mais adiante tinha um rapaz catando o lixo. Isso quando a gente saiu daqui, na sexta-feira. Devia ser umas 9h20, mais ou menos, 9h30. Eu disse, ele estava tão limpinho, sabe? Ele estava tão arrumadinho que eu disse, tu estás procurando o quê? Ele olhou para mim, baixou a cabeça e disse, nada. Eu disse, você quer bolo para comer? Ele, quero. Percebe? Ele estava bem limpinho, ele não era um pedinte. Ele não era um catador de lixo. Ele era uma pessoa, como nós, que naquele momento estava passando fome. E o bolo que eu levei de Isabel, eu nem separei, que ela deu 3 fatias para dar a 3 pessoas distintas, e eu dei todos 3 a ele. Perguntei, você quer um café? Ele, não, tá bom. Soltou o lixo e foi comer. Mas a vestimenta dele não era de quem estava procurando comida. Mas ele estava. E é isso que faz a gente se tocar. Quantas vezes julgamos aqueles? Certa feita, eu estava na campanha do sinal e bati. Não, mentira. Eu não bati. Eu cheguei próximo, o rapaz foi saindo com o carro. Eu disse assim, é só a mensagem, irmão. Eu não quero nada, eu quero dar só a mensagem. Ele abriu mais um pouco assim e disse assim, eu não suporto essas coisas de sinal. Eu cheguei, receba a mensagem. Eu respeito você, receba a mensagem. Ele pegou, demorou. Já na hora de sair, quase 11 horas, o carro dele estava fazendo uma volta na praça. Eu não conhecia o carro dele, porque não gravei, e ele veio, moça. Aí eu olhei, ele abriu o vidro e disse, abre o saco. Botou ali R$20. Mas quando eu abordei a ele, ele disse, eu não suporto essas coisas no sinal. Sabe quantas vezes as pessoas estão no seu carro e vê o pedinte ali e diz, eu não suporto, porque são viciados no pedido? De repente são, sabe? Mas são uns coitados que estão viciados naquela situação. Então, o olhar não é da crítica do vício deles, mas de amor. Coitado. Como é o olhar de amor ao vício? Como é o olhar de amor ao arrogante? Como é o olhar de amor à perversidade, ao ser humano perverso? É fácil? Não é. Não é fácil ter esse olhar de amor. Mas a lição vem para mostrar a gente o quanto a gente precisa chegar aqui. Em Provérbios 19, diz assim, quem se apieda do pobre empresta ao Senhor, que lhe restituirá o benefício. Então, se a gente tiver de receber o benefício, pela piedade que temos do próximo, a gente está meio rindo de receber, não é? Mas é impossível? Não é. João 3, versículo 16 e 17 diz assim, mesmo que cuidemos dos necessitados, se não tivermos compaixão por eles, não temos caridade. Compreende o que é caridade? A caridade tem que ser conosco. Você botar um saco nas costas e dizer, eu vou pedir. Eu vou pedir porque eu preciso dessa ajuda. Eu vou pedir porque alguém está sofrendo e precisa do pão. Então, quando eu peço por mim e peço para aquele que nem sabe que eu existo. Quando a gente auxilia, tem gente que fala muito sobre dízimo de igreja. Mas aí eu completo, quando a gente auxilia uma instituição que trabalha pelo Evangelho do Cristo, que pratica a caridade, nós estamos exercendo a caridade. O trabalhador da casa, quando vem aqui para se doar
atendendo aqueles que vêm cheios de seus problemas materiais e espirituais. Ele está trabalhando, mas se ele não tiver a caridade íntima, esse trabalho não serve. Aquele que recebe é beneficiado, mas ele que deu não foi caridoso. Não tem caridade. Não tem a resposta do Senhor que o provérbio diz. Mais adiante aqui no livro, no Evangelho, segundo o Espiritismo, aqui no Evangelho, Infortúnios Ocultos, ele completa a lição dizendo assim: quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida, sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Onde vai ela? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família, cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar. Porque esses infortunados não são mendigos profissionais. Eu vou parar aqui para puxar pela memória do que nós começamos a falar. Essa mulher que a lição traz, que eu digo que Kardec possivelmente conheceu essa mulher, uma mulher distinta, uma mulher que tinha posse, mas que para fazer a caridade ela se vestia de forma adequada, mas simples, que era para não constranger aquele que recebia, para não causar nele vergonha. E ela vai cheia da palavra, porque a palavra, quando é dita daquilo que a gente acredita, ela sai como um doce. Quando a palavra sai daquilo que a gente quer, ela sai como um emaranhado de alimentos que fortalece o espírito e o corpo, ainda que não seja um pão material. E essa mulher leva a necessidade daquela família, leva a sua filha. E aí na lição diz assim: para que leva a filha? Ela diz: para que ela aprenda. E quando eu li essa lição, eu me lembrei que aqui nessa casa tem um trabalhador que, quando eu fui fazer a campanha do café da manhã, a primeira vez que eu fui foi para café da manhã. Para entrega, eu perguntei, nós conversamos, ele disse: quem me ensinou a fazer esse serviço foi meu pai. Eu achei isso magnífico. Todas as vezes que eu falo aqui, eu dou esse exemplo. Foi o exemplo do pai. Foi o pai que levou aquele filho para ele aprender a dar. Depois, para ele aprender a pedir. Porque dar aumenta o nosso ego, sabe? Às vezes, quando não estamos preparados, a gente dá e o outro diz: Deus te abençoe, minha filha, meu filho. Ah, meu Deus. Aí você fica inflado. Mas quando você pede, você não está inflado. Quando você pede, você se humilha. Quando você pede, tem gente que diz assim: eu vou para o trabalho da campanha, como se fosse um trabalho que está recebendo dinheiro, vendendo no supermercado, no escritório. Eu vou para o trabalho. É um trabalho, mas é uma necessidade nossa, que todos nós devíamos ter essa experiência. Todo mundo desta sala, nesse momento, devia passar por essa experiência, pelo menos uma vez. E depois dizer assim: eu não vou mais. Ou dizer assim: eu vou, porque eu saí muito satisfeito de pedir, de ver a arrogância do outro, de dizer Deus te abençoe de coração. Eu levei meu filho para uma sopa.
E o meu filho só foi uma vez. Eu levei meus netos várias vezes e ele disse assim: os meninos, se quiserem ir, a senhora pode levar, mas eu não vou, porque a senhora está alimentando o vagabundo. Aquilo foi uma faca atravessada no meu peito, porque eu queria que ele enxergasse com os meus olhos o que era alimentar a quem estava na rua. Ele olhou com os olhos dele. O que é que eu posso fazer? Continuo buscando a Deus que tire essa trave do olhar dele sobre o próximo. Porque a necessidade daquele que recebe hoje, talvez tenha sido dele um dia. Mas se ele não enxerga, a gente não pode esperar que o outro entenda ou receba de nós aquilo que nós queremos dar. Por vezes nós damos água e o outro recebe como uma cachaça. Se embriaga, mas passa. Se embriaga pela palavra, se embriaga pela situação, mas aquilo num piscar de olhos passa. Então nós temos que ter essa água, mas não que embriague, que alimente a sede. O pão que alimente a fome, que é o que está escrito no Evangelho. É o que Jesus disse, é o que Paulo disse. Paulo diz aqui assim: quando temos caridade, nosso coração transborda de bons sentimentos por todas as pessoas. Pois esses momentos somos pacientes e bondosos. Às vezes, esse piscar de bondade é uma piscada mesmo. Às vezes. Mas quando a gente lembra do trabalho que é feito continuamente, se a gente vai fazendo continuamente, essa bondade passa a fazer parte. E nós vamos lapidando a dureza do nosso coração. 1 Coríntios, versículo 13, diz assim: agora, pois, permanece 3 máximas: fé, esperança e caridade, mas a maior delas é a caridade. Dentro do Evangelho, fala-se sobre caridade 286 vezes. Eu não contei, não. Isso eu ouvi de Haroldo falando sobre isso. 286 vezes fala-se sobre a caridade. Então, a caridade é a base que nos faz ser melhor. É o passo que damos para um futuro melhor. Porque se hoje somos defeituosos como somos, ontem nós éramos pior. Antes de ontem era muito, muito mais grosseiro. Mas fomos nos lapidando. E hoje nós temos a faca e o queijo. Porque nós temos trabalho, meus irmãos. Nós temos trabalhos que nos engrandecem, seja na casa espírita, seja fora dela. No serviço social, se você... eu quero ser médium. Não é médium, você não é. Então trabalhe. Você é médium, mas tem que trabalhar. Tem que ir para a rua, ver o povo da rua. E quando você vê com a compaixão o povo da rua, você vai ver seu irmão, seu pai, sua vizinha, seu primo, sabe? Aquele que sacaneou você, você vai ter a misericórdia. Mas não é fácil. Isso são passos. Mas o primeiro passo que nós temos que fazer é fazer a campanha do quilo. Para sentir tudo isso que eu estou dizendo. No livro dos Espíritos, a pergunta 886, na lição 10, caridade e amor ao próximo. A pergunta 886 diz assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? A resposta é benevolência para com todos.
indulgência para com a imperfeição alheia, perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros. Aí eu pergunto, por que é que nós temos que ter, uma vez por mês, uma palavra, uma noite para falar sobre a campanha do quilo? Por que é que nós temos que fazer a campanha do quilo? Por que é que nós temos que dar a esmola quando a campanha do quilo bate na nossa porta? Por quê? Depois dessa resposta dos Espíritos a Kardec. Por que que nós temos que fazer por obrigação? Ah, porque eu estou aprendendo. Ah, porque eu não quero que os vizinhos falem. Ah, porque foi o povo do centro que veio aqui bater, aí eu tive que dar. Ou porque é que eu tenho que no sábado ou no domingo me acordar de 6 horas, depois de ter trabalhado a semana todinha me acordando de 5, aí no sábado me acordar de 6 para fazer as coisas na carreira, para vir para a campanha do quilo. Por quê? Por que que eu faço isso? Por que que eu preciso disso? Ah, tem quem diga assim, eu não preciso não, eu vou pedir para os outros. No início, quando eu iniciei a fazer a campanha do quilo, a campanha do sinal, eu estava lá em Casa Forte, ali naquele sinal do Plaza, e um amigo meu passou no carro, buzinou, um amigo da escola, do tempo de escola, e eu saí correndo pensando que ele ia fazer uma doação, que era alguém fazendo uma doação, eu não vi o colega. E aí, quando eu vim assim e disse, boa tarde, campanha do quilo, pede um auxílio, aí ele... Graça, meu irmão, o que foi que aconteceu contigo? Aí eu disse a ele assim, estou fazendo a campanha do quilo, menino. Naquele momento que eu fui questionada, a minha verdade é de que eu quis justificar a ele. Eu não estou pedindo para mim não, menino. Eu estou fazendo a campanha. Essa é a minha verdade. Porque é muito importante que nós sejamos verdadeiros conosco, de nossas falhas, de nossos defeitos, e a gente poder olhar para trás e dizer assim, poxa, eu melhorei alguma coisa, foi pouquinho assim, um quase nada, mas eu tive uma melhora, viu? Passaram 20 anos, mas eu melhorei. Não é bom? Não é você poder olhar para 20 anos atrás e se entender como melhor, de que você olhar para 20 anos atrás e dizer, eu continuo do mesmo jeito. Desde que eu me descobri, porque o Cristo diz, conhecerei a verdade, e a verdade o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se a gente conhece a verdade no Evangelho, nos ensinamentos do Cristo, na lição que os irmãos espirituais vêm aqui nos dar, na lição que muitas e muitas vezes, na sessão mediúnica, o irmão que vem sofredor, ele vem contar uma história de sofrimento que serve de lição. Eu fazia campanha no Vale dos Leprosos, na Miroeira. Eu fazia a campanha no Vale dos Leprosos da Miroeira. E lá, há 30 anos atrás, era doentes, que hoje não se chama mais lepra, é hanseníase. Mas naquela época ainda era a lepra. E essa lepra amedrontava, sabe? Você entrava naquele vale e eu tive uma travada
na primeira vez que entrei ali. Porque aquele sofrimento oculto, aqueles infortúnios ocultos daquelas pessoas, só podia saber quem fosse lá. Assim como só se pode saber o que se passa aqui, quem vem aqui. Só se pode saber quem vai entregar a feira a um necessitado. Enquanto você não se dispuser a fazer isso, você não conhece a dor do outro. E eu fui e travei. Do canto eu não saí. O preconceito me invadiu, eu morri de medo. Medo de pegar, medo. Pessoas com defeito, pessoas com deficiência, pessoas usurentas, pessoas muito doentes, mas que embaixo do colchão tinha papel higiênico, sabonete, que nós levávamos e outras pessoas levavam. E eles não podiam nem dormir de tão alto que o colchão estava, mas era deles. Era deles. E tinha aquelas pessoas que davam verdadeira lição, que era uma chicotada na cara da gente que estava pensando que estava levando algo. A primeira vez que eu fui, eu travei. Quando foi no outro mês que foi se separar, quem vai para o vale? Eu disse, eu vou. Alex, que era o rapaz que organizava, disse, tem certeza? Eu disse, tenho, eu vou. E eu vou. E no outro mês eu vou. E no outro mês eu vou. Eu tinha que me conscientizar daquilo que se passava ali. Passaram 1 ano, 12 meses, para que eu pudesse entrar naquele lugar, sentar na cama de um deles e pegar na mão. Isso é uma constância de que nós temos que nos determinar. Nós temos que dizer assim, eu vou conseguir. A caridade é isso. Eu vou olhar com outro olhar. Eu não posso ter medo. Eu não posso julgar. Porque com a medida que eu julgar, um dia eu serei julgado. Jesus disse isso. Com a mesma medida que agires para o bem, receberás. Mas quando a gente ama de forma que não se preocupa com o que vai receber. Chegou esse momento de que eu ia naquele lugar e eu não me preocupava se eu estava ali para receber. Eu ia pelo prazer de ir. Mas foi uma luta. E do jeito que eu, cheia de falhas, consegui, minha gente, vocês conseguem muito mais. Dentro da prática da caridade, dentro do exercício do bem, dentro do amor ao próximo. Nas instruções dos Espíritos que está nos livros, para dizer assim, faça assim. Porque no Evangelho antigo, na pregação do Evangelho antigo, não se tinha esse passo, faça. Tinha só a lição. E muita gente que lia o Evangelho nem compreendia. Conheço diversas pessoas que dizem assim, o Evangelho é muito difícil de se ler. Não é. Quando se tem esclarecimento. E hoje o esclarecimento é, doe. Doe a si. Seja caridoso convosco. Seja bom com você. Mas não é ser bom com você para guardar seu dinheiro, não. Não é ser bom com você para dar uma resposta e botar o outro no lugar dele, não. Que isso é o impulso, é o ímpeto de cada um. Por vezes nós conseguimos fazer grandes coisas na caridade, mas nos perdemos num segundo, sem nenhum tipo de caridade, quando respondemos ao nosso próximo com empáfia, com orgulho e com soberba. Quando achamos bom que aquele está quebrando a cara. O infortúnio oculto é aquele que está caladinho, levando a sua bofetada e o seu julgamento sem dizer nada.
E aí como é que fica o olhar divino sobre nós? E como é que fica a gente entrar nessa casa, ou em qualquer outra casa de oração e de trabalho para com o próximo, quando nós no trânsito, antes de chegar aqui, esbravejamos com raiva. Quando a gente não entende que o nosso amigo do trabalho, ou que o nosso vizinho não tem o nosso olhar, o nosso conhecimento, não tem. E aí a gente se iguala a ele na resposta. Então, de que serviu o trabalho grandioso da caridade? Quando a gente entende que a caridade tem que fazer parte de cada um de nós, nós podemos exercer a função de trabalhador do Cristo, sem ser santo. Ah, quer que eu seja santo? Não. Não é preciso ser santo. É só preciso ter a compaixão. Irmã Dulce, certa feita, ao pedir ajuda para as crianças órfãs, quando foi pedir uma senhora, ela cuspiu na mão dela. Ao cuspir na mão dela, ela olhou, fez isso, botou na roupa dela, no avental e disse assim: esse é meu, agora me deu dos pequenos. É uma humildade que a gente não entende, porque somos incapazes de sentir ainda, mas sentiremos. Com certeza sentiremos, porque o Cristo não veio a este mundo para passar pelo que passou, para deixar as lições que deixou, enviar o Consolador prometido na palavra do Espiritismo em vão. Ele acredita em nós. Cabe nós acreditar em nós mesmos, porque na maioria das vezes a gente acredita no outro. Nós ouvimos uma bela palestra de Divaldo. Divaldo é um homem inspirado. Vê o trabalho de Irmã Dulce, é uma mulher santa. Chico Xavier, meu Deus, aquele homem é uma bênção. Mas eu não. Eu tenho meu limite, Deus sabe que eu não consigo não. Não é assim? A gente santifica o outro e esquece de santificar a nós mesmos. A gente valoriza o outro e esquece de valorizar a nós mesmos. Por vezes valorizamos o estranho que nunca vimos, mas que chega nesse púlpito para falar do Evangelho com muita ênfase, e a gente acredita e diz: poxa, fala muito bem, toca na nossa alma. Mas quando o nosso irmão em casa, o irmão consanguíneo, cheio de defeito, vem falar sobre uma passagem do Evangelho que ele entendeu, a gente diz: olha para isso, só quer ser o santo agora. Não é. Então esses infortúnios ocultos que a lição traz hoje, serve para nós, mas antes de servir para nós, serve para que nós, na necessidade da caridade, enxergue a caridade no outro. Não precisa ninguém vir pedir, ofereça. Se você acha que deve, ofereça. Pergunte. Eu perguntei àquele homem: o senhor está procurando o quê? Ele podia ter me mandado com um desaforo, mas ele disse nada e baixou a cabeça. Ele queria, só precisava de alguém que desse. E assim são muitos. Certa vez, no centro da cidade, eu trabalhava no centro da cidade. Trabalhava no escritório de advocacia. E o advogado era do sul do país, só estava aqui de 10 em 10 dias. E ele me dava diariamente o dinheiro da passagem e do almoço. Ele não me dava para o mês, era diariamente. Neste dia, esse homem foi para a Justiça Federal e me deixou no escritório sem o dinheiro da passagem de volta. E eu não tinha um tostão. Isso aconteceu comigo. Eu saí do escritório, liguei para ele: doutor, o senhor vai voltar? Ele: não, Graça, a audiência está se estendendo e eu vou ficar. Eu disse: e a minha passagem? Aí ele: tu não tens? Aí eu: não. Então ele ficou assim, disse: vê se tu arruma aí, e amanhã eu dou. Com quem? Eu desci do prédio e perguntei ao porteiro:
o senhor tem um vale? Ele disse, não, minha filha, eu subo pela frente. Antigamente eram os vales de papel. Não tenho não, mas deixa eu ver aqui com os meninos da pipoca. Só que já era 7 horas, não tinha aquele fluxo de menino vendendo coisa. E eu fiquei assim, fui na loja do meu cunhado que trabalhava na Rua da Concórdia. Eu trabalhava na Guararapes. Fui na Rua da Concórdia e já estava fechado. Aí eu vou pedir ao motorista para subir pela frente. Ao mesmo tempo eu pensei, e vão dizer que eu estou subindo pela frente porque sou a mulher do motorista. Porque tinha isso. Então até para você ser caridoso com você se preocupa com o julgamento. Aí vão dizer que eu sou a mulher do motorista. Aí na frente dos Correios, tinha uma banca de revista que tem até hoje, que fica entre uma pista e outra. E eu fui lá, eu tinha um anel de prata com uma pedra grande assim, e disse assim, Senhor, o senhor pode me dar uma passagem? O homem olhou para mim, eu de blaze, toda bem vestida, toda na pose. O senhor pode me dar uma passagem? Aqui está meu anel e minha identidade. Amanhã eu pego com o senhor, porque eu trabalho aqui nesse edifício e o meu patrão não deixou. E o homem ficou olhando para mim, calado assim. Aí disse, vamos fazer o seguinte, a senhora precisa de passagem para hoje e para amanhã, né? Não, amanhã eu tenho. Porque em casa eu não tinha lá. Mas aí ele me deu, naquela época, R$5 e disse, pode levar o seu anel e sua identidade. No outro dia de manhã eu fui lá e devolvi ao homem os R$5. Mas você entende que eu não era uma pedinte? Mas naquele momento eu precisava. E quantas vezes a gente vê uma pessoa e diz assim, oxe, toda arrumada e pedindo. Não é. E pedir já é uma coragem. Pior é quem sucumbe silenciosamente, num traje bem vestido, fazendo de conta que está vivendo algo que não vive. Enganando o olhar do outro, se torturando silenciosamente. Mas está lá, na pose, sem ter o que comer, sem ter o que beber, sem ter onde dormir, mas está na pose. Então, até para pedir, é necessário ser caridoso conosco. Até no momento de dizer assim, eu preciso. É uma caridade conosco. Hoje é grande o índice de pessoas que enfrentam a depressão. É um infortúnio oculto. Porque ninguém vê no rosto do outro o que se passa na cabeça daquele ser humano. Ninguém vê, ninguém imagina a tortura de uma pessoa que se encontra em depressão, no desequilíbrio espiritual, porque na medida que ele se fecha, os nossos irmãos espirituais, menos esclarecidos, acompanham, chegam como um imã para se alimentar daquele suplício. Até que uma alma bondosa, como a lição traz, chegar até aquela pessoa e dizer, te liberta. Porque o Cristo está aqui. Então hoje, meus irmãos, a palavra vem para a gente aprender, todos nós, aprender no Evangelho. E a gente só aprende praticando. Você estuda a faculdade para ser doutor na medicina. Mas antes de medicar alguém, você vai ser um residente. Vai ter que trabalhar. Você estuda o direito, mas para ser um advogado, você tem que ser estagiário no direito. Tudo que você faz no estudo da faculdade ou de segundo grau, para exercer, você tem que praticar. Nós estamos na escola. E a lição hoje é amar ao próximo. É ter caridade.
É dar com a mão que a outra não veja. É não precisar chamar a atenção de ninguém para fazer o bem. E eu estou fazendo um convite a cada um de vocês a amanhã estar aqui para a campanha do sinal. Domingo estar aqui para a campanha do quilo. No quarto domingo está para o café. No segundo sábado está para entregar a sopa. Pratique. Faça. Porque um dia chegará que nós não vamos precisar falar sobre a campanha do quilo, porque isso já está impregnado em nós. Nos melhorar para ajudar alguém. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe.